Segunda Crônicas, capítulo 20. Existem batalhas que você vai enfrentar que não está no seu nível. Não adianta. Existem batalhas que nós temos que levar para o nível de cima, para o andar de cima. Não adianta a gente tentar travar, porque você não vai conseguir resolver. E quando nós estamos passando por uma situação, e essa situação foge do nosso controle, o que na maioria das vezes a gente faz? Você entra num processo de pensação, e você fica ali queimando os seus neurônios, você fica ali pensando, remoendo, por que disso, por que daquilo, por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquilo outro, como é que eu vou resolver essa situação, e agora? E você entra naquele processo de pensação, que vai trazer mais agonia, mais dor, mais ansiedade, mais irritação, e não vai levar você a lugar algum. Pelo contrário, é provável que você haja no impulso e que você embarace ainda mais a sua situação. Então tem batalhas, tem lutas que nós travamos, que não adianta você ficar tentando resolver sozinho. Às vezes a pessoa, por uma questão de vaidade, por uma questão de ego pessoal, a pessoa, ela fica guardando aquela luta, aquela batalha para si, dizendo para ela mesma: eu vou resolver, eu vou dar meu jeito, eu vou resolver sozinha, eu não preciso de ajuda. E ela vai lutando, ela vai lutando, ela vai lutando, e a situação vai só piorando. A situação vai só se agravando. Então tem batalhas que você tem que trazer para Deus. Tem batalhas que você tem que levar para o andar de cima. Você tem que trazer para o nível de Deus, porque essa batalha não é para você, essa batalha é para Deus. E nós aprendemos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, diz assim, ó: e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu, vírgula. Existem momentos na sua vida que você vai receber notícias como essa. É uma luta que se levantou, é uma resposta negativa que você não esperava, é um término de um relacionamento, é o fim de um casamento. Às vezes você vai se deparar com a notícia de um desemprego, é um cliente que está encerrando um contrato, é um diagnóstico médico, é uma situação de crise, é um momento difícil que você está passando. Existem notícias que tiram o chão dos nossos pés. Realmente. Existem notícias que é como se abrisse o chão diante dos nossos pés. Nós ficamos sem chão. E nesse momento é natural, é comum você temer, você sentir medo. Eu tenho certeza que você já sentiu medo de alguma coisa. Quem já sentiu medo? Eu já senti medo de algo.
algo não dá certo, de alguma coisa acontecer, é normal. E existe o medo bom, que é o medo que nos mantém vigilantes, que é o medo que não deixa a gente ser tolo, ser bobo, que é o medo que nos mantém sóbrios e vigilantes, que é o medo que mantém os nossos olhos abertos, que nos faz evitar o mal, o risco. Mas existe também, em contrapartida, o medo ruim, o temor ruim, que é aquele medo que causa em você um efeito paralisador. É aquele medo que te estaciona, que você é tomada por ele e você não reage, você não tem reação. Você já percebeu que tem pessoas que diante de uma má notícia, ela paralisa? Diante de uma má notícia, ela trava, ela fica sem reação, ela entra em estado de choque. É um medo paralisador. O medo ruim é aquele medo que te afasta de Deus, que você está passando uma luta, uma situação, você se entrega ao medo e se afasta de Deus. Só que o medo, o temor que Josafá sentiu, não afastou ele de Deus. Pelo contrário, diz a Bíblia o seguinte: então Josafá temeu, versículo 3, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Quer dizer, aquela situação difícil fez ele temer. Só que esse temor aproximou ele de Deus. Esse temor fez ele pegar a sua luta e levar para quem? Para Deus. Porque ele reconhecia as suas debilidades, suas fraquezas. Ele sabia que ele não podia contra aquilo que estava vindo contra ele. Ele sabia disso. Às vezes, Deus permite a gente passar por situações para a gente sair da acomodação. Você vê que há pessoas que não oram, há pessoas que não buscam a Deus, há pessoas que estão acomodadas, água morna. E aí Deus permite se levantar uma luta, acontece um problema, uma situação difícil, para ela despertar, para ela acordar. Ela desperta, ela acorda, e ela passa a buscar mais a Deus, ela passa a orar mais, ela passa a buscar mais direção na palavra de Deus. Ela muda a postura dela, ela muda o comportamento dela depois da luta. E é por isso que Deus permite. Porque há pessoas que quando tudo está calmo para ela, ela acomoda, ela sossega, ela fica parada, ela estagna. As coisas começam a dar certo, ela vai entrando numa acomodação, já não ora mais, já não busca mais a Deus, já não busca mais a palavra, já não medita mais na palavra. E Deus permite essa luta. Então essa luta fez com que Josafá se aproximasse de Deus. No versículo 4 diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Eles se ajuntaram para pedir socorro a quem? A Deus. Sabe qual que é o nosso problema? A gente deixa Deus sempre por último. Você vê que a pessoa passa uma situação difícil, ela busca o socorro de todo mundo, menos de quem? Menos de Deus. Ela deixa Deus sempre por último. Deus sempre é o último. Ela recorre a todo mundo, ela busca ajuda de todo mundo. Ela recorre a todos, familiares, amigos, estranhos, conhecidos e desconhecidos, menos de Deus. E aí quando essas pessoas não podem fazer nada por ela, é que então ela decide pegar a sua luta e levar para quem? E levar para Deus. Entenda, busque socorro em quem? Em Deus. Aí diz mais, versículo 5: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém,
na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Ou seja, ele pegou a sua batalha e levou para Deus, reconhecendo a autoridade, a onipotência de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a autoridade de Deus. Você vê que ele se apresenta a Deus não para questionar, ele não se apresenta a Deus para questionar, para reclamar, não, mas ele se apresenta a Deus para afirmar: não é o Senhor Deus nos céus, não é o Senhor que reina sobre as nações, ninguém te pode resistir, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é uma potência, ninguém pode contra o Senhor. Quer dizer, ele pegou a situação dele e levou para quem? E levou para Deus. É isso que você, que todos nós temos que fazer. Parar de quebrar cabeça com casos que nós não podemos resolver. Parar de se chatear, de se entristecer, de chorar, de sangrar por coisas que fogem do teu controle, que você não vai conseguir resolver. Aí diz aqui assim, no versículo 12: Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aonde estão os nossos olhos? Na hora da dificuldade, na hora do problema. Aonde? Em Deus? Está na dificuldade, está no problema, está na situação do casamento, está no problema financeiro, está na traição que sofreu. A gente tira os olhos de Deus e amolece, tira os olhos de Deus, enfraquece, tira os olhos de Deus, desanima, tira os olhos de Deus, joga a toalha, desiste, porque os nossos olhos não estão nele. E você tem que aprender a lidar com a ingratidão, porque esses 3 reinos que se levantaram contra eles, Deus poupou eles lá atrás. Quando o povo de Deus estava pelejando, Deus poupou. Deus fez o povo desviar, pouparam a vida deles. E olha só o que eles deram como pago. Existem pessoas que você ajudou, pessoas que você abriu a porta da sua casa, pessoas que comeram pão na tua mesa, pessoas que no momento mais difícil da vida delas, você ajudou, você foi uma ponte no abismo que estava diante dos pés dela. E sabe o que elas te deram de troco? Ingratidão, difamação, calúnia, perseguição. A quem abriu a porta da casa para a amiga, porque não tinha para onde ir, e sabe como foi que a amiga pagou? Na cama com o marido dela. Existem pessoas que abriu a porta da sua empresa para ajudar um amigo que estava quebrado. E sabe qual foi o pago que ele deu? Foi o roubo. Então, nós temos que aprender a lidar com a ingratidão. Nós temos que aprender a lidar com essa situação. E crer que quando nós levamos as nossas batalhas para Deus, Deus responde. Deus atende os seus. Deus cuida, Deus zela, Deus protege, Deus guarda os seus. Lá no versículo 14, olha a resposta de Deus. Então
Veio o Espírito do Senhor, e aqui está o grande segredo. Quando é o Espírito do Senhor quem dirige, quando é o Espírito do Senhor quem dá a direção, quando é o Espírito do Senhor quem fala, nós estamos seguros. Quantos conselhos de homens você recebeu e se arrebentou por causa disso? Quantas pessoas disseram para você, vai por aqui, vai por lá, faz isso, faz aquilo, esse é o caminho, vai por aqui, você foi e se arrebentou. Porque uma coisa é você receber um conselho humano, outra coisa é você receber a direção que vem de Deus. Aí diz aqui, então veio, versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, o que ele disse? Dai ouvidos, dai ouvidos, dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ou seja, existem pelejas que não é para nós, existem lutas que não é para nós. Quando você entra numa batalha, numa peleja que não é para você, que não está no teu nível de peito aberto, você vai sofrer, porque não é para você. Quando você tenta resolver na força do braço algo que só Deus pode fazer, você vai sofrer, você vai gemer. Então Deus está dizendo, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, traz para mim, quem vai pelejar com ele sou eu. Às vezes você está lutando com coisas que é maior do que você, com pessoas que é mais poderosas do que você está numa luta desigual, num desnível. Mas quando você traz essa batalha para Deus, Deus dá vitória. Aí ele diz mais, diz assim, versículo 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Sabe qual que é a maior dificuldade? Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? É confiar. Se Deus falar para você, fica parado diante do que você está enfrentando, você vai ficar? Duvido. Você vai sair desesperado querendo resolver. Eu tenho que resolver, eu tenho que resolver. Por quê? Falta de confiança. Existem pessoas que falam assim, não, meu problema está nas mãos de Deus. A minha situação está nas mãos de Deus. Mas basta um sinal de desconforto, ela tira da mão de Deus, traz para si e quer resolver do jeito dela, da maneira dela, com a força dela. Mas quem confia, entrega. Quem confia, espera. Quem confia, sossega. Eu já fiz a minha parte, eu já orei, eu já lutei, já jejuei, já me esforcei, já apresentei a Deus. E agora, o que eu faço? Espero.
Ficai parados. Ficai parados. E veja o livramento que o Senhor vos dará. Aí, diz aqui assim no versículo 18: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. No momento difícil, é isso que a gente tem que fazer. Ao invés de reclamar, adore. Ao invés de questionar, confie. Se lance. Amém? Essa tem que ser a nossa fé, a nossa confiança. Amém? Fique em pé, que nós vamos orar, nós vamos falar com Deus.